Bom, antes de explicar aqui todo o conteúdo do vídeo, eu vou assumir já de antemão. Sim, eu era um cagão pra caramba de apresentar trabalho, de falar na frente de público. Nossa, cara, comigo eu ficava tremendo, suava frio, a minha mão suava, cara, mais o que? Minha voz falhava, entende? Às vezes o ambiente, a sala tava super gelada do ar-condicionado e eu ali, eu suando frio, o pé suava. Eu não sou o pé, mas o meu pé suava na hora ali. Mas tudo isso por quê? Dava um nervosismo na hora de apresentar o trabalho que, não era eu, assim, era outra pessoa ali suando igual um porco, não sei. Se você também tem essas reações ou teve essas reações em algum momento da sua vida acadêmica, comenta aqui, compartilha com a gente qual que era a sua experiência na hora de apresentar um trabalho ou na hora de apresentar um simpósio. Comenta aqui qual que era a reação do seu corpo, a reação nervosa do seu corpo quando você ia apresentar o trabalho lá na frente dos seus amigos alunos e na frente dos professores. Bom, tendo dito isso, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que, na verdade, uma maneira, né, que eu tropecei, tá? Eu não procurei saber como que era, eu não desenvolvi isso, eu simplesmente tropecei nessa forma e descobri que para mim funcionava dessa maneira na hora de apresentar um trabalho. Então eu podia proativamente provocar essa maneira de apresentar o trabalho diante dos alunos e eu não ia ficar nervoso, tá? Eu vou contar para você que maneira foi essa daqui a pouquinho no final do vídeo. Mas antes de contar isso, eu quero dizer para você o seguinte: é natural, gente, nós ficarmos nervosos na hora que a gente está ali apresentando uma coisa nova, porque é um universo novo, é um lugar novo, um lugar emocional novo, tá? Quando você vai apresentar um trabalho. Por mais que você tenha pleno conhecimento do que você está fazendo, tá? Você estudou pra caramba, de repente você se preparou 1 mês, 2 meses, ou de repente você escolheu abordar o tema que você escolheu porque você já tem um conhecimento mais profundo e mais amplo desse tema que você resolveu falar sobre ele. No entanto, na hora de apresentar o trabalho, o nervosismo é tanto que você bloqueia totalmente, você não sabe por onde começar, você não sabe o que falar, você simplesmente trava. E a vontade que dá nessa hora é de sair correndo. Sabe por que dá essa vontade de sair correndo? Eu vou te explicar agora. Na hora que você se coloca, na hora que você está num estado de alerta, num estado de atenção, o seu sistema límbico, que é de sobrevivência do corpo, né? Que é o sistema que você já vem com ele no seu algoritmo, que é de sobrevivência, ele faz você ter vontade de sair dali correndo para o mais longe possível e o mais abrigado possível, onde não tem ninguém vendo. Justamente por quê? Porque você se sente desconfortável, você se sente pressionado, é como se você tivesse, é como um animal no canto assim da parede, acuado. E não deixa de ser, né? É como se você lá na frente, para apresentar o trabalho, fosse esse animal e os seus alunos, os seus amigos alunos ali de turma, olhando para você com aquela cara de pidão assim, você pensa, cara, eles devem estar querendo me engolir, né? E de forma acaba sendo, porque se você desandar, falar alguma coisa, sei lá, que não tem nada a ver, ou de repente alguma coisa que não é, se você inventar alguma coisa, eles vão estar ali para rir de você. Ou eles vão estar ali para rir de você se você falar o correto ou não. Na verdade, eles também não entendem nada sobre o que você resolveu abordar. E se você resolveu abordar é porque você sabe muito mais do que eles, tá? Mas na hora, você não processa essa informação. Você processa que eles vão rir da sua cara, que se você fizer feio, você vai ficar envergonhado e você vai ter que conviver com eles ali até o final do período. Aliás, até o final do período, para quem tem uma turma em cada período, né? Que pode montar uma grade. Então você estuda numa turma, numa turma hoje, numa determinada disciplina,
E na disciplina que você for fazer amanhã, você vai estudar noutra turma. Agora, quem tem a grade fechada, você vai conviver ali com esse cara, com essas pessoas no período da faculdade inteiro. E você não quer ficar envergonhado. Por esse motivo que você fica assim, acuado, travado, nervoso e acaba se auto-sabotando. Não porque você quer, não porque o seu homem social quer, mas o seu homem animal, que é o instinto de sobrevivência, faz com que você queira sair dali. Então, beleza. Vou explicar para você como que funcionou para mim na hora que eu ia apresentar e o que eu descobri. Primeiro, como eu estou dizendo para você, falei antemão, eu ficava muito nervoso, muito travado, muito, sabe, não sabia o que falar, não sabia por onde começar, não tinha uma linha de raciocínio plena para poder desenvolver bem a explicação e a apresentação do trabalho. Aconteceu que numa determinada vez, na hora de apresentar um trabalho, teve um aluno, é claro que na hora que você vai apresentar o trabalho tem um horário para todo mundo perguntar e tal, mas sempre tem aquele afobado que antes de você falar tudo, ele já começa a perguntar um monte de coisa sobre o que você não explicou ainda. E nesse caso em específico para mim foi bom, por quê? Eu descobri uma maneira que nesse dia foi o melhor trabalho que eu apresentei em todos os tempos. Por quê? Porque eu fiquei muito à vontade, muito tranquilo. Eu fiquei muito em casa, assim, parecia que eu estava sentado no sofá, sabe? E conversando com amigos, assim, falando sobre aquilo que eu tenho uma vivência de, sei lá, 30 anos, experiência de 30 anos e, sabe, fiquei muito tranquilo, muito à vontade. Mas isso aconteceu por quê? Num determinado momento, na hora que eu comecei a falar, né, eu estava gaguejando já, teve um aluno que perguntou assim, eu não me lembro exatamente a pergunta dele, mas ele falou, mas e isso aqui? Se você fizer dessa forma, não dá um resultado diferente? Eu não me lembro a pergunta, eu estou só justificando aqui, só para fazer você compreender qual foi a dinâmica que a apresentação do trabalho tomou e que fez com que eu ficasse à vontade. Ele fez a pergunta e aí, com a pergunta que ele fez, eu respondi, ele retrucou. Quando ele retrucou, eu expliquei muito mais para ele a respeito justificando o que eu respondi, embasando o que ele perguntou. Ele se convenceu. Quando ele se convenceu, teve uma outra amiga do lado que questionou. Por quê? Na hora que ela estava ouvindo a explicação, ela teve uma ideia mais ampla, que ele não teve, de perguntar e perguntou. Quando ela perguntou, a gente foi numa nova direção, é claro que relacionado àquele tema ali que eu decidi falar, e aí eu expliquei para ela os motivos, as vantagens e as desvantagens, tá? O porquê que eu estava falando a respeito daquilo. Enfim, ela se convenceu também. E aí, quando ninguém mais perguntou, eu fiz a pergunta. Alguém mais tem alguma dúvida? E aí, todos se calaram. Já estava dando já os meus 15 minutos também de apresentação. E cara, no final, eu pedi a professora para ir no banheiro, para tomar uma água e eu saí. Sabe aquele respiro aliviado, que parece que você tirou um piano das costas? Foi assim que eu me senti. E logo eu percebi essa dinâmica. Então assim, quando você, de repente, proativamente, você pode, na hora de apresentar o seu trabalho, você dá umas 2 ou 3 perguntas para um amigo, sabe? Um amigo seu mais chegado, para ele te fazer na hora que você está apresentando, ou logo no início, quando você apresentar o tema do que você vai falar, ele já começa te perguntando. Por quê? Quando ele te pergunta, você já na resposta, você já vai conseguindo embasar e desenvolver tudo que você ia falar a respeito do tema, porque naturalmente na hora da resposta você vai lembrando, você vai acessando as caixinhas, os arquivos relacionados àquele assunto, aquele tema que você resolveu abordar, de uma forma que você, parado, sem ninguém te perguntar, todo mundo te olhando e você olhando assim, sabe? Você não consegue acessar por causa do nervosismo, mas quando você começa com uma pergunta de alguém, você consegue desenvolver. Testa isso, tá? Testa que você vai ver, depois você me fala. E aí, eu descobri que, cara, sensacional, vou fazer sempre assim. E aí depois na pós também eu provoquei isso. Eu estava fazendo com um amigo, mas eu pedi
alguns amigos de uma turma, de um grupo diferente para poder fazer essas perguntas na hora que eu estava abordando. Nessa vez, na pós, a gente estava até apresentando, enfim, a gente tinha que desenvolver um produto e vender esse produto e explicar todas as tecnologias que o produto tinha, o que ele fazia, qual que era a melhoria que ele ia ocasionar na vida da pessoa que comprasse, se comprasse, né, no momento da compra, enfim. E aí eu sugeri algumas perguntas já pré-prontas para esse amigo fazer, e aí ele foi fazendo e eu fui desenrolando e adivinha só, melhor trabalho da turma na pós nessa disciplina de inovação. Por quê? Por causa desse processo. Se você começar com perguntas e respostas, não precisa ser uma coisa tão profunda. Faz umas 2, 3 perguntas, porque nessas perguntas e respostas você já vai conseguindo acessar todas as informações inerentes ao assunto, ao tema que você resolveu abordar. É lógico que as perguntas têm que ser relacionadas ao tema para você conseguir ir acessando na sua mente essa dinâmica, tá? Agora, surpresa, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo um treinamento que eu descobri, tá? Um treinamento de oratória que vai ser muito bom para você que não se garante muito em falar em público, você que sente vergonha, que tem todos esses sintomas que eu tive, nervosismo, na hora as suas mãos suam, seu corpo treme e a sua voz começa a falhar. Tudo isso é sintoma de nervosismo, tá? E você, na hora de apresentar um trabalho para o seu chefe, quando você tiver um chefe, se você ainda não tem, ou você que já tem um chefe, na hora de apresentar uma ideia que você quer propor de melhoria para um processo ou para, para uma melhoria de qualquer processo ou desenvolvimento de produto na tua empresa, você vai precisar saber apresentar essa ideia para o seu chefe, tá? Então, é muito importante que você não tenha esse nervosismo, tá? Essa dinâmica que eu apresentei para você aqui, que eu acabei de falar, é uma dinâmica que eu aprendi na prática, tá bom? Mas nessa época, eu ainda não tinha ideia de como que era fazer um curso de oratória, se era caro ou se era barato. Para mim, na minha mente, eu imaginava que era super caro. E fora que eu pensava que era super caro, é que tinha um monte de coisa para fazer. Tinha que estudar inglês, tinha que estudar MS Project, que é para, sabe, um programa para poder desenvolver o projeto. Eu tinha que estudar Excel, tinha que estudar um monte de coisa e trabalhava também. Então, assim, não dava para fazer tudo. E aí eu fui procrastinando, acabou que eu tomei porrada e aprendi na prática a apresentar um trabalho bom. Mas eu tive essa percepção, e se eu não tivesse? Eu ia estar engateando até hoje, nervoso e com o tique-teco travando ali na hora de apresentar o trabalho. Então, assim, para você que considera, você que na hora que eu estava falando que você falou, cara, eu também tenho os mesmos sintomas, eu não consigo falar bem em público, eu até sei muito do que eu quero falar, mas na hora eu travo, eu bloqueio, eu congelo, eu não consigo. Então eu vou deixar para você aqui no link da descrição um treinamento, cara, R$69. Já vou falar para você o preço, que é para você não pensar assim, já vem vendendo, deve ser caro. Não, é só para você que precisa, tá, gente? Você que não precisa, você que considera que você é apto e que você manda muito bem na hora que você apresenta o seu trabalho, apresenta o seu projeto, você é acima da média, então beleza. Agora, se você considera que é uma necessidade que você tem, então vou deixar o link aqui para você, você clica lá, dá uma olhada para conhecer. É um material que você utiliza, que você aprende em videoaulas, tá? É um aprendizado sinérgico, você não vai nem só ler e nem só ouvir. Você vai ler, ouvir através de videoaulas e vai te ajudar muito, muito mesmo, tá? Então, é isso que eu tinha para falar sobre esse vídeo, né? Porque, nossa, eu tive muita dificuldade mesmo na época quando eu não conseguia falar, muita coisa mesmo. Aliás, se eu não tivesse aprendido sobre oratório, eu não estava nem aqui falando com você agora. Por mais que você tá me vendo do outro lado quando você assistir esse vídeo, mas mesmo assim eu tinha um cagaço, uma vergonha. Enfim, águas passadas não movem moinhos, não é isso? Então eu queria deixar isso para você também, se você tem essa dificuldade, para você não ter mais essa dificuldade, para você transpassar isso e partir para a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero poder ter ajudado a muitos de vocês com esse vídeo, tá? Para você deixar de ficar nervoso agora
na hora das aplicações dos trabalhos, das apresentações, tá bom? E peço a você que curta aqui o nosso vídeo, tá bom? Para poder ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para muito mais pessoas, para a gente alcançar mais pessoas ainda, tá bom? Para ajudar mais pessoas. E compartilha com aquele amigo, aquela amiga da turma ou aquele amigo que já estudou com você, que você sabe que ele é super nervoso na hora de apresentar um trabalho. E se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Porque vai vir muita coisa boa por aí ainda, desmistificando todos os comportamentos e todas as emoções e neuroses também da época da faculdade, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.